Ok, então se você está prestes a gastar 3.000 em uma televisão, espere um minuto, porque há uma grande chance de você estar comprando a errada. A S95F da Samsung custará cerca de 3.300 e a C5 da LG 2.500. Todos acham que a Samsung mais cara é melhor por ser mais brilhante e ter mais recursos, mas eu testei elas lado a lado e descobri algo que a ficha técnica não te conta. Algo que torna a televisão mais barata melhor para a maioria. Mas aqui está o problema. Existe um cenário específico em que você absolutamente vai precisar daquela Samsung. Neste vídeo, você descobrirá qual delas deve estar na sua sala de estar. Porque se você errar nisso, vai acabar desperdiçando 3.000, certo? Então deixa eu começar te explicando o porquê. Eu achei que a Samsung fosse simplesmente dominar esse comparativo, afinal é o carro-chefe. A Samsung S95F é QD diodo emissor de luz orgânico com cerca de 2.300 nits de brilho máximo, o que é incrível para um diodo emissor de luz orgânico. Se a televisão alcança cerca de 2.000 nits, já é brilhante o bastante até para ambientes bem ensolarados. E este promete ainda mais que isso. Ela possui tela anti-reflexo líder, taxa de 165 Hz, via HDMI 20 e uma portas e processamento avançado da Samsung. No papel, essa televisão é uma fera, e o caminho da Samsung até chegar a ela não foi fácil. Eles tentaram um diodo emissor de luz orgânico lá em 2013, mas encontraram alguns problemas com custo, burn-in e coisas assim, e então abandonaram completamente o diodo emissor de luz orgânico. Eles migraram para QLED e passaram anos aprimorando a tecnologia de pontos quânticos que acabou servindo de base para o QD, diodo emissor de luz orgânico. Eles pegaram toda essa experiência em cor e brilho e combinaram com o preto perfeito do diodo emissor de luz orgânico. De repente, não competiam só com a LGA, mas levavam o diodo emissor de luz orgânico a novos territórios até então inéditos. Transparência total. Cresci com várias TVs da Samsung, mas desde o ensino médio não tive mais nenhuma, e nos últimos anos até hesitei em comprar um diodo emissor de luz orgânico da marca. Por um motivo e apenas um motivo. Eles não suportam Dolby Vision, a LG suporta Dolby Vision. Se você assiste muito streaming como Netflix, Disney Plus ou Apple Television Plus, boa parte do conteúdo estará em Dolby Vision. A Samsung ainda reproduz esse conteúdo, mas usa o formato High Dynamic Range 10 deles. Farei um vídeo sobre isso. Dolby Vision, HDR10 Plus e suas evoluções, como Dolby Vision 2 e HDR10 Plus Advanced. O que isso vai significar para a sua televisão no futuro é um tema importante e terá mais impacto do que você imagina. Então, só garanta que você está inscrito no canal e ative as notificações se não quiser perder esse mergulho profundo nesse vídeo. Voltando ao S95F, quando vi as especificações, achei tão bom que pensei, Dolby quem? Nunca ouvi falar. Eu só queria testar essa televisão imediatamente, então fui lá, comprei, instalei e imediatamente fiquei completamente impressionado. Tudo no S95F era intenso e vibrante. O brilho é absolutamente incrível, competindo de verdade com mini LEDs de alto nível. As cores são tão vibrantes que até Standard Dynamic Range ou vídeos do YouTube pareciam quase High Dynamic Range. No começo fiquei um pouco preocupado com a tela fosca do S95F. Eu achei que isso fosse suavizar a imagem, como acontece com muitas dessas telas foscas normalmente. E realmente suavizou, mas foi algo muito sutil, não suavizou tanto quanto eu esperava. E isso se deveu em grande parte ao brilho intenso que saía desse aparelho, que realmente atravessava aquela tela. Além disso, o processamento muito conhecido e impressionante da Samsung manteve a imagem nítida, mesmo com toda aquela luz. É como olhar de lado e jogar nesse aparelho completamente insano. Ele chega até 165 Hz, você tem um input lag de menos de 10 milissegundos e também conta com o Gaming Hub da Samsung integrado que basicamente transforma sua televisão em um console. Você tem Xbox Game Pass, GeForce Now e jogos na nuvem já integrados nesse aparelho, então pode jogar sem precisar ter um console. É um tipo de jogo por streaming, então não é perfeito, mas é surpreendentemente bom se você tiver uma conexão de internet realmente boa e estável. Isso realmente depende disso. Tudo no Samsung gritava topo de linha, parecia premium, tinha aparência premium, e eu estava praticamente pronto para dizer que o vencedor era o Samsung. Às vezes é preciso gastar mais para ter o melhor. O valor compensa no fim. Lembro que tenho a LG C5 na sala, que comprei para comparar, então vou colocar as duas lado a lado e testar.
E a LG C5 não é exatamente uma televisão topo de linha da LG, mas muita gente subestima essa televisão. E não deveriam, porque a C5 ela faz algumas coisas melhor do que a S95F, que eu acho que muita gente não percebe, certo? Então essa é a LG C5. A diodo emissor de luz orgânico intermediária da LG é muito boa, e a proposta da marca era quase oposta à da Samsung. Enquanto a Samsung deixou o diodo emissor de luz orgânico para focar no QLED, a ALG seguiu investindo apenas no diodo emissor de luz orgânico por anos. Eles são uma das principais razões do diodo emissor de luz orgânico se popularizar nas salas de estar. Eles seguiram inovando e resolveram o principal problema inicial do diodo emissor de luz orgânico, o brilho. A tecnologia W, diodo emissor de luz orgânico deles, tornou os diodo emissor de luz orgânico S brilhantes o suficiente para salas de verdade, com janelas e luz do sol, e não apenas para home theaters escuros. E é por isso que eu, pessoalmente, tenho uma LG na minha parede em casa. Eu tenho uma LG G3. Ela tem aquela tecnologia MLA, todas essas coisas super legais. Eu tenho ela há anos e venho procurando por um upgrade. Talvez esse seja o motivo oculto de eu testar a S95F contra a C5. Sei que a G4 e a G5 existem, ambas são incríveis e recebem muita atenção. Mas eu sinto que muita gente ou esqueceu ou não conhece a arma secreta de médio porte da LG, a LG C5. A LG C5 atinge cerca de 1400 nits de brilho máximo, e isso definitivamente não é tão brilhante quanto a Samsung, mas com certeza é brilhante o suficiente para, tipo, a maioria das salas de estar utiliza W, diodo emissor de luz orgânico, garantindo pretos perfeitos e contraste infinito. Conta com taxa de 144 Hz, 4 HDMI 2.1 e os processadores Alpha 9 do topo de linha LG G5. O upscaling será excelente, o processamento de movimento é ótimo e o processador tem desempenho topo de linha. Só que em um tipo de chassi mais barato, e ele tem uma tela brilhante, não fosca, brilhante. Coloquei as duas TVs lado a lado com o mesmo conteúdo e configurações e comecei a assistir. A Samsung estava mais brilhante, obviamente, certo, mas aqui está o que eu não esperava. A tela fosca da Samsung. Ao ver as duas juntas, percebi o impacto disso na imagem. A imagem estava um pouco mais suave, havia menos sensação de profundidade. A tela brilhante da LG possuía riqueza e profundidade que a fosca não igualava. As cores na LG se destacavam no fundo preto, que era mais profundo, deixando a imagem mais limpa, embora menos brilhante. Agora, outro pequeno detalhe é que eu sempre preferi telas brilhantes, pessoalmente. E eu sei que muitos puristas de televisão diriam a mesma coisa. E tem um pouco desse raciocínio purista para mim também. Mas, principalmente, só gosto mais e estava aberto à tela fosca. E eu pensei que o brilho intenso da Samsung meio que compensaria qualquer tipo de suavidade que aquela tela fosse trazer para a imagem. Mas no meu quarto não compensou bastante para superar o visual brilhante. Apaguei todas as luzes e tentei assistir no escuro. E assim, a Samsung revelou uma de suas maiores fraquezas: QD, diodo emissor de luz orgânico. O problema ocorre em cenas escuras, principalmente com gradientes sutis. As cores pretas, que você pode perceber como pretas, nem sempre são perfeitamente pretas no QD, diodo emissor de luz orgânico. Às vezes há um leve tom magenta arroxeado em áreas que deveriam ser preto puro. Isso é muito, muito sutil e muita gente provavelmente nunca vai perceber ou talvez nem se importe. Se você é muito exigente com os níveis de preto, depois de notar isso, não consegue mais ignorar. Isso não é exclusivo da Samsung, ocorre com qualquer Quantum Dot Organic Light Emitting Diode de qualquer fabricante. Eles não usam filtro polarizador circular, então sempre haverá esse tom magenta arroxeado nos pretos. A Samsung, para dar crédito, aprimorou muito essa detecção a cada geração com o S95F. Isso é quase imperceptível e se eu não contasse, ninguém notaria. Mas uma vez que você vê isso de novo, não consegue mais deixar de ver, não importa o quão sutil seja. A LG tem preto absoluto, tipo buraco negro, sem roxo, apenas ausência total de cor. Do jeito que o diodo emissor de luz orgânico deveria ser para mim. E quanto mais vejo esses comparativos, mais percebo algo. A LG parecia mais equilibrada de um jeito que a Samsung não parecia. A LG C5 simplesmente parecia certa, natural. Como o jeito que o conteúdo realmente foi ajustado para parecer, a Samsung certamente era impressionante. Era ousada e um pouco chamativa às vezes. É como o equivalente de televisão a colocar tudo no máximo.
E sinceramente, eu entendo que é isso que faz essa televisão ser tão popular. É por isso que tanta gente ama, mas sinceramente, olha pra mim. Eu tô com aquela cara de pai cansado de quem tem uma criança de 3 anos e meio. E tô tendo os bocejos mais profundos de todos os tempos, às 7h30 toda noite. Você acha que eu quero alguma coisa no volume máximo na minha vida agora? Tipo, não, obrigado. Mas esse é o ponto que eu queria chegar com isso. Essas duas TVs são diodo emissor de luz orgânico, mas têm ideias diferentes sobre o que uma diodo emissor de luz orgânico premium deve ser. A filosofia da Samsung é superar limites, oferecendo a diodo emissor de luz orgânico mais brilhante e com o máximo de recursos. A Samsung busca tornar as OLEDs viáveis em locais normalmente usados para mini LED. A filosofia da LG é focar no que faz a diodo emissor de luz orgânico especial, pretos perfeitos, contraste e alta precisão de cores. Eles não querem competir em brilho com LEDs, mas sim entregar uma imagem fiel ao conteúdo, com o fator uau da diodo emissor de luz orgânico por um preço razoável. E nenhuma das abordagens está errada. E eu quero deixar isso muito claro. As duas vão produzir imagens incríveis. Só que agora, na minha opinião, elas são diferentes. Para a maioria em salas comuns, a LG C5 é a melhor opção. Não porque ela supera a Samsung em ficha técnica, mas porque oferece o que as pessoas buscam em uma diodo emissor de luz orgânico, pretos perfeitos, contraste infinito e imagem brilhante com profundidade, por um valor centenas de dólares menor que a S95F. E você também vai ter aquele processamento de nível top de linha, e você vai economizar tipo 500, às vezes até 1.000, dependendo do tamanho que você quer comprar e da época do ano. Mas tem uma situação em que eu acho que você realmente vai precisar daquele Samsung. E se você estiver nessa situação e economizar comprando o LG, você vai se irritar todo santo dia. Esse cenário é ideal para ambientes muito iluminados, como paredes com muitas janelas e sol entrando desde as 10 horas até as 5 da tarde, e você não pode ou não quer fechar as cortinas. Você quer a Samsung S95F com aquele brilho, não é só ostentação. Resolve um problema real com 900 nits a mais. E isso faz diferença. Se o sol bate na sua televisão, a tela fosca da S95F lida melhor com reflexos nesse ambiente do que qualquer outra televisão do mercado. Se estiver em um cômodo com algum controle de luz, como cortinas ou persianas, ou costuma assistir à noite, apenas economize o dinheiro, pegue a LG C5. Você ainda vai ter um diodo emissor de luz orgânico brilhante, ainda vai ter aqueles pretos realmente perfeitos, aquela tela brilhante, e ainda guarda centenas de dólares extras no bolso. Agora, quanto você economiza, meio que depende da época do ano, obviamente na temporada de festas. Algumas promoções boas duram meses, mas as ofertas de TVs ao longo do ano são aleatórias. Sempre confira os preços e tenha paciência para esperar. Eu fiz questão de colocar muitas TVs sobre as quais falei hoje e também outras recomendações pessoais de modelos que eu adoro, além dos que mencionei. Deixei todos na descrição abaixo para você ver. Então, o que eu realmente espero que você tire desse vídeo é que pare de fazer essa pergunta de qual televisão é melhor. Prefiro que você pergunte: em que cômodo a televisão ficará e quanto controle tenho sobre a iluminação? Nem sempre a televisão mais avançada oferece a melhor experiência em todas as situações. Comprar a errada faz você desperdiçar cerca de R$800 em brilho que nunca usará. Ou você economizou demais e agora vai ver uma imagem desbotada toda a tarde. Com esses preços, esse erro não é pequeno. Me conta nos comentários como é seu ambiente. Tem janelas grandes? Você está em um porão ou em uma sala de apartamento com persianas que não funcionam direito? Qual dessas opções faz mais sentido para você? E se esse vídeo te ajudar a evitar um erro caro, faz um favor para mim e se inscreve no canal. Eu estou tentando chegar a 1 milhão, então isso vai me ajudar muito a alcançar essa meta. E já que você está aí embaixo, se puder também clica no botão de curtir. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas antes que elas comprem a televisão errada para o espaço delas. E, no fim das contas, esse é o objetivo do canal: oferecer informação suficiente para que você possa comprar a televisão certa para a sua vida de verdade. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo